Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês e que Deus possa realizar os desejos dos vossos corações conforme a vontade dEle. Nós sabemos que os nossos desejos não são os desejos do Senhor. Nossos desejos é diferente dos desejos de Deus. Que às vezes nós desejamos algo sem estarmos prontos para receber. Amém? E antes de falar mais qualquer palavra, eu quero agradecer a Deus por Ele nos dar mais esse dia maravilhoso nos proporcionando para mim e para você. E quero, desde já, perguntar a você como você está na presença de Deus, de que forma você está sendo grato a Deus pelo que Ele tem feito, se você é feliz, se você está alegre na presença do Senhor. Porque Deus se agrada da pessoa que é grato a Ele. Então, eu quero saber se você está feliz, porque a minha felicidade é a tua felicidade. Se você estiver feliz, eu também estarei feliz. Mas se você não estiver feliz, porém eu não me sinto feliz. Como você está? Eu estou alegre, porque eu tenho certeza que você está também alegre na presença do Senhor. Quero desde já falar para vocês que às vezes eu passo um dia, 2 sem gravar, mas é porque o meu celular, ele é apenas só a memória do celular. Aí tenho que, às vezes, esvaziar a memória para poder gravar mais vídeo. Mas vocês continuam no meu coração. Amém? Quero dizer para vocês que não entristeça, não fique triste se você pediu alguma coisa ao Senhor e ainda não realizou. Não se desespere, porque tudo o quanto o Senhor prometeu, Ele cumpre. Ele não é Deus para prometer e não cumprir. Ele cumpre. Você pode até pensar, às vezes, pelos acontecimentos do dia a dia, que você está só. Mas você não está sozinho. Tem, da parte do Senhor, algo cuidando de você, a qual Jesus, Ele nos promete e
cumpre as suas promessas. Aqui eu quero dizer para você que você não está só, porque você tem a promessa do Senhor. Promessa essa que Jesus fez no capítulo 14 e o versículo 16, que ele diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então você não está só. Você está sendo acompanhado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que você tem que observar por onde anda, onde entra e o que faz. Porque você está sendo acompanhado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não entra em qualquer lugar. Por isso que Jesus fala na sua palavra que diz: aonde tiver 2 ou 3 reunido em meu nome, ali eu estarei no meio. Então, se você sai de casa para ir se sentar na roda dos escarnecedores, ou caminhar com os pecadores, não que você não seja pecador, você é pecador, mas nós somos remidos. Remido quer dizer, Deus nos perdoou e nos perdoa, mas Ele quer que nós vivamos sem cometer pecado. Porém, quando nós cometermos o pecado, iremos direto a Deus pedir perdão. Porque não tem esse homem no mundo humano que viva sem pecado. Porque o pecado, até na mente, no olhar, no falar, no ouvir. Então nós temos que ser cautelosos. E o que eu quero dizer para você é: não desista da sua caminhada. Porque muitas das vezes você pode até pensar que está sozinho. Ah, mas eu estou sozinho para fazer a obra do Senhor. Como é que eu vou fazer? Eu vou andar sozinho nesse caminho, a minha família não quer me acompanhar, meus filhos, meus irmãos, meus pais, minha mãe. Mas a salvação é individual. E lá no capítulo 7 de Mateus, tem um versículo que fala: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, você não pode escolher entre os desígnios de Deus, os desejos de Deus e os desejos de alguém da terra para você fazer com que aquelas pessoas se aproximem de você. Você tem que fazer o que elas querem. Não. Porque nem todo mundo, nem todos que diz Senhor, Senhor, faz parte do reino do céu, nem recebe o Espírito Santo de Deus. Porque aqui no versículo 17 diz assim: quando Jesus promete que mandará o Espírito Santo, no versículo 17 ele resume, dizendo: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque ele não vê nem o conhece,
mas vós os conhecereis porque habita em vós e está em vós. Quer dizer, você é uma pessoa, seu irmão é outra pessoa. A única coisa que você pode é aconselhar o seu irmão, aconselhar a sua família, para que eles possam também fazer parte do grande exército de Cristo, que é os remanescentes, aqueles que façam frio, calor, chuva, com fome, com a barriga cheia, mas sempre estão ali agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito na vida de cada um deles. E aqui diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o conhece nem o receberão. Mas vós o conhecereis porque habita convosco e está em vós. Então, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que nos diferenciar, ser diferente. Não é que você vai se afastar dessa pessoa, se intrigar dessa pessoa, não. Aí é que você vai chegar mais perto dele, falando sempre para ele a verdade, dizendo sempre a ele que o caminho é Jesus Cristo. Se não for Jesus, não existe vida. Se não for Deus, não existe criação. Então, nessa manhã, eu quero fazer apenas esse vídeo, um vídeo curto, mas eu quero dizer para você que a solução para o meu problema, para o teu problema, a solução para a tua vida e para a minha vida é se chegar a Cristo cada vez mais. Não fique triste, porque às vezes acontece algo na sua vida e depois você se arrepende e muitas das vezes você pode até dizer assim: Deus me esqueceu. Mas não só é você. Eu também já pensei isso. Já falei várias vezes que Deus me esqueceu, que Deus não está me vendo, mas Ele continua vendo você e me vendo. Ele continua nos presenciando, nos presenteando com mais um dia de vida, mais um ano, mais uma hora, mais uns minutos. Então é motivo de gratidão. É motivo de ser grato a Deus. Não desista da sua caminhada. Jesus Cristo, ele diz na sua palavra, ó, na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus não disse aqui, na casa do meu Pai há morada para todos, não. Ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Por que Jesus disse isso? Porque nem todos querem fazer parte do reino do céu. Se você for perguntar a alguém se eles querem aceitar Jesus, eles vão dizer que querem. Mas quando você for falar para eles a respeito do que tem que ser feito para viver com Cristo, ele não vai querer. Porque quando Jesus convida, ele não convida para te dar riqueza, para te dar bens materiais. Ele te convida prometendo descanso para a tua alma. A qual o que Jesus disse para Pedro, depois de Pedro negar a Jesus, Pedro ficou muito angustiado, mas depois que Jesus ressuscitou, Jesus encontra com Pedro e diz para Pedro, não se turbe os vossos corações. Quer dizer, não só para Pedro, mas para muitos. Creres em Deus e creres também em mim. Aí Jesus diz, ó, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria
dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para que, aonde eu estiver, estejais vós também. Você já imaginou, meu amado? Você já imaginou aonde você estiver, Jesus está ali do seu lado. Jesus está lhe auxiliando. Jesus está sempre do seu lado. Você é que fica, às vezes, se distanciando de Deus. Às vezes por algo tão simples, que eu sempre digo às pessoas, que o maior defeito nosso é não reconhecermos os nossos erros, admitir que erramos e pedir perdão ao Senhor. Porque o pecado, ele vem, sempre vai ter pecado. Mas a maior dádiva do homem é admitir que pecou. E a valentia do homem é ter coragem o suficiente para pedir perdão. Não só a Deus, como também a teu irmão, a teu amigo, a teu colega, ao teu semelhante. Dizer para ele: eu pequei, eu errei contigo, me perdoa. Isso aí é algo difícil, porque nós não queremos admitir os nossos erros. Então, nós temos que aprender a admitir que sempre somos pecadores. Mas sempre que nós pecamos, admitir que erramos e pedimos perdão ao Senhor pelos nossos atos. Amém? Não quero ir muito além, porque às vezes os vídeos compridos, nem todo mundo quer ouvir, porque às vezes não tem tempo. Às vezes a nossa correria, a correria de muitos, que necessita de trabalhar, necessita de ir para a labuta, não tem tempo. Mas eu quero dizer a você, sempre no seu carro, no seu trabalho, no seu serviço, você não pode abrir a Bíblia, lê antes de sair de casa e leva na tua mente, no teu coração, como está escrito no capítulo 7 de Mateus. Tem um versículo, alguns versículos que eu gosto muito de ver. É essa parte, que é Mateus 7, 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha a lei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, todo aquele que escuta as palavras do Senhor e pratica, termina sendo uma pessoa sábia. Então, se você leu de manhã, não teve tempo de ir saboreando a palavra, mas vai na mente e no teu coração. Sempre quando vir as adversidades, as tentações, vocês lembram do versículo em que vocês leram de manhã, um versículo muito importante que tem no livro dos Salmos, primeiro versículo do livro dos Salmos, capítulo 1, que diz: bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Meditar não é ler. Meditar é você leu aquele versículo, vai no seu carro, no avião, no iate, no navio,
no seu trabalho, na sua bicicleta, na sua moto, no seu carro de boi, no seu cavalo, no seu jumento. Não importa o seu transporte, mas você vai ali e pensando naquele versículo e dizendo: Jesus deu a vida por mim e Ele prometeu que viria nos buscar. E eu creio que Ele vem nos buscar. Por isso eu não posso estar ali sentado, ouvindo puia e soltando puia com os meus amigos. Não que eu vou me intrigar deles, mas vou passar por eles, vou dar bom dia, boa tarde. Não, vai sentar conosco. É porque a conversa de vocês é diferente do que eu tenho para conversar com vocês. Se vocês aceitarem eu conversar também, eu posso ir juntar vocês e ficar com vocês. Mas eu vou logo dizendo, as minhas conversas é sobre o reino dos céus. Minhas palavras, minhas conversas é diferente. Mas não se afaste deles. Se chegue mais, mas com sabedoria. Amém? Jesus Cristo, Ele nos dá um mandamento único, que é amor. Sem esses mandamentos, sem você ter amor no seu coração, tudo que você fizer é em vão. Tem que ter amor. O amor constrói. O amor constrói. Sempre quem ama, Deus está do lado dele. Sempre quem ama, Deus está abençoando. Porque tudo começou pelo amor. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo. João capítulo 6, 3, versículo 16. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos seguir em frente, sem olhar para trás. O caminho é Jesus. Capítulo 6, versículo 6 do capítulo 14. Jesus diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é a fonte, Jesus é o caminho. Jesus é o que tem o poder de abrir as portas do céu para mim e para você e para todos aqueles que andar conforme a sua palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Por que Jesus falou isso? Porque Tomé e Filipe, primeiro foi Tomé, indagando com Jesus, perguntando sobre o caminho, perguntando por Deus, indagando com Ele, mostra-nos o Pai, isso nos basta, disse Tomé, disse Filipe também. Jesus disse, Tomé, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Filipe, estou há tanto tempo convosco e vocês ainda vêm perguntar pelo Pai. Quem vê a mim vê o Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Jesus Cristo falando. Então não desista. Está demorando? Tá. Mas justamente é para que se cumpra as palavras do Senhor. Nem todos irão entrar no céu. Se observe, se você for observar, a parte dos homens que saíram do Egito, da escravidão, quantos entrou
foi necessário acontecer tudo aquilo para que a Bíblia se cumpra, que nem todos entrarão no reino, mas aquele que permanecer até o fim, sendo sincero e trazendo no coração a bandeira do Evangelho, que é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa abrir o entendimento de cada um de vocês, para que vocês venham ler a palavra e colocar em prática. Não é só ler, é ler e colocar em prática. Primeiramente nas nossas vidas, que nós temos que pregar primeiro para nós, olhar como nós estamos para poder pregar para outro. Como está a nossa vida, como está o nosso dia a dia, como está a nossa espiritualidade, como estamos vivendo, mostrando ao mundo quem somos, comprando, pagando, alugando, cumprindo com todos os seus deveres de cidadão honesto e trabalhador. Querido Deus, abençoa os teus filhos, tuas filhas, abençoa todos os que irão escutar este áudio, esse vídeo, que o Senhor possa entrar na vida deles e tirando todo empecilho, Senhor, todas as barreiras que impede deles se chegar mais a Ti, que impede deles prosperar, que o Senhor venha dar a eles o conforto das vossas vidas para criar os seus filhos, cuidar das suas famílias, Senhor, e sempre Te adorar e Te buscar, porque esse é o nosso prazer, é Te adorar, Te louvar, Te agradecer por tudo. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a todos. Amém.